que mais influi nas crianças, no primeiro momento do seu encontro com a vida educacional, é a personalidade do professor, é a didática dele. E é isso que incentiva as pessoas a começar a escolher sua profissão, que tipo de profissão eu vou ter, quais são os pontos primordial para essa profissão, o que eu preciso realmente me aprofundar para ser um excelente profissional nessa área. Então, o professor, ele é quem é denominador dessas escolhas, né? Então, ele pode ser um fator que ordena, mas ele também pode ser um fator que ameaça, um fator que culpa, ele pode ser um fator que envergonha, ele pode atacar, ele pode trazer uma visão pessoal do aluno, como se o aluno estivesse sendo excluído, mas também o professor pode trazer, diante de uma personalidade contrária dessa, ele pode trazer uma convivência boa, ele pode trazer uma relação boa, ele pode trazer uma marca boa, ele pode ser referência, tudo pode acontecer dentro das duas versões. Então, o que mais influencia o indivíduo na sua vida educacional está no primeiro encontro da sua vida educacional, da escola, né? A criança hoje ele já vai para a escola sabendo que ali ele vai encontrar um ambiente, um ser maternal ou paternal. Então, ali ele já sabe que ele será acolhido. Se isso não acontecer, haverá uma rejeição do que é aprender, do que é ensinar, o que representa a escola. Com isso, a gente pode estar fazendo um questionamento, né? Ensinar e aprender. O que seria ensinar e aprender? Hoje, todo o professor, na sua visão de planejamento, ele já tem uma noção do que ele vai aprender com a realidade daquele aluno. O ensino e a aprendizagem são tão antigos quanto a própria humanidade. Não existe ensinar sem aprender, né? Tudo que se passa, quando aquilo que você está se passando para a pessoa é acolhido por ela, é absorvido por ela, ele já vai se adequar e ali ele já terá um comentário, uma participação diferente daquilo que você está deixando. Então, tudo isso vão surgindo de uma forma espontânea e não é de hoje. Isso sempre surgiram desde dos primeiros momentos de educação, dos primeiros momentos de entrada numa escola, dos primeiros momentos da criação de instituições. Tudo isso são considerados como tarefas que bate e volta, né? E hoje, nesses dias do ensino e aprendizagem, que ninguém pode deixar de refletir sobre o seu significado, sobre o que você está dizendo, sobre o que você está deixando, né? Uma dessas ideias mais importantes é você considerar alguns fatos. Eu deixei aqui um que está lá no conteúdo de vocês, onde diz que o conhecimento humano ele se desenvolveu-se muito mais hoje, percebendo hoje, ele se desenvolveu-se de uma forma muito mais rápida do que há 10 anos atrás, porque as crianças, os adultos, hoje eles são curiosos, eles têm ferramentas que buscam, eles estão atentos a tudo o que está acontecendo. Por isso as questões sobre a educação exigem uma atitude de constante abertura para as novas reflexões. O professor não pode ser fechado, ele não pode trazer uma opinião própria e achar que aquela opinião é acertada, é a forma de como o aluno deve considerar, é o conhecimento que o aluno deve ter. Não, o professor precisa estar aberto, ter a mente aberta para refletir tudo aquilo que o aluno está absorvendo, como ele está absorvendo, como ele está assimilando e o que é que ele está levando para a sua vida. A luta no ensinar e aprender atua não somente de uma forma de encorajar, né, de deixar a pessoa otimista, ou até mesmo de ter uma visão romântica do conhecimento, não é isso. Mas sim, diante de apreensões, de inquietações, do que pode ocorrer no futuro. Nós estávamos preparados, o mundo inteiro estava preparado para esse cenário de hoje? Não. Mas talvez com esse aprendizado já estejamos
mais preparado para algo que possa ocorrer no nosso futuro. Isso será uma referência para a gente. Nesse quadro, saber distinguir o que é valioso ou não dentro dos propósitos da formação humana, dentro dos propósitos da formação de aprendizado, exige até um ato corajoso do professor e humilde de entender que aquela realidade, aquilo que foi demonstrado através de uma reflexão do que o aluno está aprendendo, é muito rico para ele e é muito importante para o próprio professor, para ter dentro da diversidade de conhecimento, trazendo esse conhecimento para a realidade de uma forma individual. Se eu fosse conceituar educação e ensino, talvez eu não encontrasse tanto espaço para colocar, né? Porque o conceito de ensino, como nós já conceituamos a educação, ou tivemos algum conceito de educação, o conceito de ensino, ele vem evoluindo a cada dia, eu não vou dizer nem a cada dia, né? A cada hora, porque os métodos, a metodologia de ensino hoje, ela vem de uma forma variada. Cada aluno, hoje se você, com as aulas remotas, digamos com as aulas remotas, você dá uma ideia ao aluno de como seria aquela aula, por onde, que link ele entraria, de repente você vê uma tempestade de ideias que os alunos eles têm um conhecimento de outras formas, de outra técnica que seria mais proveitosa. Então, se fosse para a gente fazer uma definição, talvez unificando, né, alguns pensadores, educadores, psicólogos, sociólogos, pudéssemos até trazer o que seria uma verdadeira discussão sobre a educação, né? O que envolve, o que desencadeia na transformação do trabalho, o que traz para os profissionais, o que pode trazer para as instituições, o que pode trazer para cada momento que nós nos deparamos no nosso cotidiano, o que nós aprendemos no dia a dia. Tudo isso faria ou traria uma definição de educação, de aprender, de aprendizado. E isso não seria autoria de ninguém, mas de uma realidade muito próxima do indivíduo. E eu deixo até aqui um questionamento: seríamos capazes de responder de uma forma bem acertada e única e que poderia ser citada de uma forma geral o que seria educação, ou o que seria um ambiente escolar, se existe um ambiente escolar perfeito, qual seria a nossa verdadeira função como educadores, quem tem direito à educação, quem é o sujeito da educação. São todos os questionamentos para você conseguir definir a educação, que seria até inviável se deixar uma definição como algo concreto, né? Mas sim como algo que está em constante evolução e que a definição seria adequada para cada indivíduo, que ele aprendeu, como ele aprendeu, para que aprendeu, como aprendeu. Então, seria questionamento em cima de questionamento. Será que só a escola, como Freire discorda, né? Será que só a escola dá um processo educativo real? Será se só o ambiente ou o universo, a universidade acadêmica traria um verdadeiro profissional, um profissional mais adequado para o mercado de trabalho? Será se tudo isso seria o correto dentro de definir a educação? Então, é bem difícil. Mas e a aprendizagem? O ensino, na verdade, ela visa a aprendizagem. Mas o que é a aprendizagem? A aprendizagem eu posso considerar como um fenômeno, um processo bastante complexo. Hoje existem muitas teorias sobre a aprendizagem e elas estão estudadas pela psicologia educacional. Todo professor, para que ele se torne hoje, que ele tenha um equilíbrio emocional diante da situação que nós estamos vivendo, ele tem que se aprofundar, estudar, buscar o que seria o ideal dentro da psicologia educacional, o que é psicologia educacional, como é acompanhar a vulnerabilidade dos nossos alunos, absorver essa vulnerabilidade ou essa resistência. Quem é vulnerável, quem é resistente, né? Quem são as pessoas que não têm a menor condições de estar à frente dessa realidade? Qual dos nossos alunos estão vivenciando uma dura realidade
que pode estar parando, estacionando a sua forma de acompanhar esse cenário, de acompanhar esses seus conteúdos, de dar continuidade a essa sua formação profissional. Então, o professor ele sempre vai estar buscando essa visão da psicologia educacional. Dentro do ensinar e aprender, existe alguns tipos de aprendizagem, né? E essas aprendizagens estão bem claras lá no conteúdo de vocês. Eu quero que vocês peguem esse conteúdo, todo esse material de apoio que vocês têm. Claro que ele não é o suficiente, nenhum material de apoio é suficiente, exige de vocês pesquisa e aprofundamento, e eu quero que vocês comecem a treinar através das atividades, das reflexões que dentro do conteúdo vocês têm, né? Vocês vão sempre estar buscando se aprofundar e refletindo nesses pontos. E esses pontos vão deixando bem claro para vocês que tipo de aprendizagem vocês tiveram. Se vocês tiveram uma aprendizagem cognitiva, se vocês tiveram uma aprendizagem afetiva ou emocional, aquilo que tocou vocês e que vocês querem colocar em prática, que vocês querem seguir como modelo, né? Se vocês tiveram uma aprendizagem de motivação, se isso trouxe para vocês um up de isso aqui é realmente fundamental para que o meu aluno, para que eu, enquanto profissional, esteja colocando em prática, né? Vocês sentem essa vontade de fazer, de agir, ou vocês vão criar situações além dessa que foi apresentada a vocês, né? Se vocês vão criar essas situações que deve ser importante para cada realidade, né? Conhecer os interesses atuais, tudo que o aluno precisa para se manter, conseguir orientá-los, buscar uma motivação suficiente, vital, forte e educadora para conseguir do aluno uma atividade interessante, um aprendizado até centralizado no que seria o ensino e a aprendizagem, ou o aprender, né, o que está levando para fora da sala de aula. E tudo isso envolve didática e pedagogia. O que seria didática? Didática pode ser considerado o processo de ensinar, ou seja, a relação do professor com o saber, é a escolha da metodologia que ele vai utilizar, os métodos, as técnicas, né? E a pedagogia seria o processo de formar a relação do professor com o aluno, o seu ato pedagógico, a sua visão pedagógica. Então, a pedagogia ela pode ser considerada como a ciência, a arte de educar. Ela pode ser considerada como uma reflexão metódica, né, sobre a educação, que visa esclarecer, orientar, ou seja, trazer toda uma prática educativa. Isso é um pensamento do Durkheim, então você pode estar se aprofundando nos pensamentos dele. E já a pedagogia, ela é vista como uma filosofia, a ciência, a técnica da educação, né? Esse conceito ele é bem completo porque abrange todos os aspectos fundamentais da pedagogia, e o professor Matos deixa muito claro isso aí. Quando vocês se aprofundar na visão do professor Matos, vocês vão ver essa definição dele de uma forma mais clara e até absorver e levar para vocês, para a vida profissional de vocês. Mesmo nós sabemos que a didática é uma técnica e que tem como objetivo específico o ensino, e essa direção técnica traz uma aprendizagem, a didática, portanto, ela vai estudar a técnica do ensino com todos os seus aspectos, tanto os aspectos práticos, como os aspectos operacionais, como os aspectos emocionais, ou seja, a técnica de estimular, dirigir, encaminhar, todo o percurso da aprendizagem, né? E essa aprendizagem como a formação do homem. Por que nós, enquanto professores, precisamos nos preocupar com a didática, né? Por que a didática ela é vista de uma forma geral o diferencial do aprendizado do aluno? Mesmo sendo considerada a didática um aspecto científico, né? É uma determinada disciplina que está em toda a faixa etária da escolaridade, ela precisa ser bem analisada como um método, como uma metodologia, porque, por sua vez, ela se torna crítica, né?
e ela se torna também algo envolvente. É muito comum você elogiar um professor, parabenizar um professor pela didática, pelo estilo de como ele deixou aquele conteúdo, pela forma dinâmica de como ele repassou, facilitou esse conteúdo. Então, isso é didática, isso é metodologia, isso é dar valor mesmo, juízo de valor àquilo que você está ensinando, como você está ensinando. Claro que ela precisa ser repensada para cada público. Eu não posso ter um método só, uma técnica só de ensino para vários públicos. Eu preciso me adaptar à realidade de cada público. E eu preciso estar preocupado com isso. O nosso conteúdo traz uma base sobre a questão do currículo e seu planejamento. E isso envolve a nossa didática, a nossa preocupação com a didática, né? Tudo que é aplicado na educação, em termos de currículo, ele deixa uma experiência para você, um aprendizado, e isso alimenta a sua formação, alimenta o seu currículo, né? No decorrer do tempo você percebe o quanto você aprendeu, o quanto você já se transformou diante do que você apresentou no primeiro momento, quando você estava entrando para a área, né? Então, alguns fatos históricos marcam a sua vida e também lhe faz com que você tenha o interesse de evoluir. Diante dessas novas necessidades surgidas, os educadores eles passaram a questionar todo o conceito da educação, de aprendizagem e, consequentemente, como ele melhorar o seu currículo, a preocupação do que melhorar o seu currículo. Pensando nas dimensões do próprio currículo, na sua imagem, quem realmente está evoluindo, onde foi que eu parei, o que eu estou fazendo com o meu tempo, trazendo uma dimensão filosófica que refere-se ao tipo da educação apropriada a uma cultura, né, aquela sua realidade, trazendo uma dimensão socioantropológica devido às transformações, tudo que está ocorrendo no cenário atual e o que pode ocorrer, então, dentro da sociedade, dentro da realidade de uma visão globalizada e dentro desse currículo a dimensão psicológica. Essa dimensão psicológica, ela traz uma visão de um profissional bem-sucedido e é necessário dar uma atenção a esse desenvolvimento psicológico, não só do professor, mas do aluno também. Sabemos que nem todos têm um tempo adequado ao outro, né? Tem uma realidade adequada ao outro, cada um tem o seu tempo, tem a sua realidade, tem o seu ritmo, né, de desenvolvimento. Então eu preciso estar atento a isso, para que nada venha a interferir nesse aprendizado. Se a educação é um direito de todos, eu não posso impedir que uma pessoa, que uma criança, um adulto, ele absorva só porque eu tenho no meu público alguém que vai adiante, que tem uma forma de assimilar mais rápido. Eu preciso esperar o tempo do outro. E dentro desse currículo ainda vem os cuidados pedagógicos. Os grandes currículos, eles se referem a uma lógica pedagógica. Cabe ao professor cuidar desses elementos. A ordenação, a sequência, ao comportamento, a forma de como você age, a sua preocupação em relação ao que o aluno está absorvendo durante o processo do ensino e aprendizagem. Tudo isso precisa estar presente no seu currículo. Por que essa minha preocupação? Por que eu devo estar me preocupando ou estar atentando ao estado psicológico do aluno e se isso pode até interferir no meu estado psicológico? Imagine que a formação dentro de uma base educacional de qualquer ser humano tem um objetivo. Que objetivo seria esse? Servir a alguém, atender a alguém. Esse profissional do futuro, ele está se preparando para estar atendendo a uma necessidade sua, exclusivamente sua, dos seus filhos. A minha preocupação é trazer uma boa formação para esse indivíduo, para que eu tenha bons serviços, para que eu tenha bons produtos, para que eu seja eu tenha um atendimento das minhas necessidades
até superando as minhas expectativas. Então, meu papel é fundamental para isso. Eu tenho que me preocupar em relação a isso, porque cada pessoa ela tem o seu tempo e esse tempo vai se adequar ao mercado, vai atender o mercado. Lá no nosso conteúdo, vocês vão encontrar uma história e eu quero que vocês façam uma reflexão sobre essa história, do que um professor faz em relação ao comportamento de um aluno, que um influencia o outro, né? E ele começa a pensar do que seria disciplina ou indisciplina e qual seria o papel do professor, a responsabilidade do professor na disciplina ou indisciplina do aluno. Então, eu quero que vocês respondam a esses questionamentos, que é uma reflexão também, e que vocês estejam atentos qual é a nossa responsabilidade e no que nós estamos influenciando em questão de disciplina e indisciplina. Então, as causas da indisciplina trazem algumas possíveis soluções para orientar a atividade do aluno para o estudo. Você pode fazer uma reflexão diante de uma disciplina ou indisciplina de um aluno. A agitação de um aluno tem uma realidade, tem um fundamento, tem um motivo. Então, orientar essa movimentação, aproveitar essa movimentação, aprender com essa movimentação, vai ajudar o docente a desenvolver melhor seu planejamento, a sua aula. Então, você precisa analisar esse cenário, fazer com que tudo que aconteça dentro da sala de aula sirva de aprendizado e seja uma visão de planejamento para você. Eu quero que vocês pesquisem e apresentem entre si, ou deixe dentro do que o professor exigir, né? Quais seriam as prováveis soluções para trabalhar o comportamento do aluno durante o ensino e a aprendizagem. Quais seriam essas prováveis soluções? Como você planejaria, como você agiria, né? Qual seria o seu comportamento em relação a isso? Vocês terão apoio, todo o apoio na autoavaliação didática do ensino superior. Vocês terão como buscar a tirar essas dúvidas. Vocês terão técnicas de pesquisa, vocês terão ferramentas para tirar e acrescentar mais esse conhecimento de vocês. É bem interessante que vocês sigam corretamente o conteúdo programático, que vocês sigam as orientações de atividades, que vocês façam uma reflexão de cada conteúdo, né? Vocês têm várias etapas nos conteúdos. Eu quero que vocês façam uma reflexão do que ficou de aprendizado, como vocês agiriam, o que trouxe de transformação e de evolução para todos vocês, ok? Então, a nossa disciplina fica como base esse ponto, né? Eu fico muito grata a vocês, obrigada pela atenção. Deixo até uma frasezinha. Eu quero que vocês treinem a sua mente para ver o lado bom de qualquer situação. Tire bom proveito, tire aprendizado de qualquer situação. Nós não somos eternamente felizes, nem eternamente infelizes, né? O que nós sabemos é que de tudo nós tiramos um aprendizado e que também tudo passa. Obrigada e até a próxima.